gentileza, coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui com muita gratidão, Senhor amado, na sua presença. Em mais um dia, Senhor, em mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para tomarmos decisões, Senhor. De plantarmos as sementes corretas, meu Pai, no solo da nossa vida, Senhor. E é o que nós acabamos de louvar, onde está a morte, a sua vitória. No Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos, meu Pai. No mundo, só há morte, só há trevas, meu Pai, só há infelicidade, desequilíbrios, insatisfação. Mas no Senhor nós encontramos a vida. Onde tem o Senhor, meu Pai, só tem vida, tem luz, tem felicidade, tem alegria, tem sonhos, meu Pai. E se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por mais esse dia, Senhor, onde nós podemos corrigir erros, onde nós podemos mudar o destino, o rumo da nossa vida através de decisões, meu Pai, porque o Senhor já entregou, meu Pai, o Senhor já resgatou aquilo, meu Pai, que estava condenado ao inferno, à eternidade de pecado, meu Pai, o Senhor nos resgatou, o Senhor pagou o alto preço para que nós tivéssemos vida plena, Senhor, vida abundante. Então eu te agradeço, Senhor, porque todos os dias são dias especiais, Senhor. Porque quantas pessoas que hoje não estão mais entre nós, meu Pai, que as suas almas foram tragadas pelo diabo, que não tiveram mais oportunidades, porque é o que diz a sua palavra, o inferno ele é insaciável, ele nunca está satisfeito, meu Pai, quer sempre mais. Então eu te peço, Senhor amado, que cada um de nós tenha essa fome, tenha esse desejo profundo pelo Senhor, que nós venhamos a perseguir a coisa certa, perseguir chamar a sua atenção, perseguir a santidade, meu Pai. A sua palavra diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então não tem como nós vivermos uma vida grandiosa, abençoada, de forma carnal, Senhor, ser estúpido, até de nós pensarmos que seja possível, mas muitas vezes nós sabemos, Senhor, a nossa consciência sabe, mas muitas vezes a nossa carne tem nos conduzido a essas atitudes imaturas, meu Pai, estúpidas, que tem nos privado dessa grande vida que o Senhor preparou para cada um de nós, mas por conta das nossas más escolhas, por conta de ainda fraquezas espirituais, meu Pai, porque o Senhor nos ensina, orem e vigiem para que não caiam em tentação. Muitos, meu Pai, não têm buscado, não têm vigiado a sua mente, não têm vigiado a sua boca, não têm vigiado o seu coração, não têm orado a respeito das coisas, meu Pai, têm apenas vivido, têm apenas sobrevivido, têm apenas levado uma vida de qualquer maneira, Senhor. Então nos ajuda a ter a consciência certa, nos ajuda, Senhor, a ter os olhos no lugar certo, a ter a visão, meu Pai, uma visão ampliada, uma sabedoria, meu Pai, que só existe quando nós tememos o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos ou fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Eu peço a Tua bênção, peço a Tua graça, o Seu favor. Peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude em fraquezas, em imaturidades, meu Pai, coisas que ainda nós sabemos que está errado, meu Pai, mas que nós precisamos de mais força. Então derrama sobre nós essa graça, meu Pai, nos ajuda a vencer todos os dias, meu Pai, os nossos gigantes internos, meu Pai. Porque os maiores gigantes, as maiores guerras que nós temos, acontecem dentro de nós, meu Pai. Porque quando nós somos possuídos pelo Teu Espírito, como nós vemos na Sua palavra, nós somos capazes de fazer proezas, Senhor. Porque o Teu Espírito nos dá coragem, o Teu Espírito nos dá força, o Teu Espírito nos dá alegria, nos dá fé. Então, quando nós temos o Senhor preenchendo todos os espaços, todas as lacunas da nossa vida, nós podemos dizer que realmente somos mais que vencedores. Eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, pela vida, te agradeço por cada pessoa que está aqui comigo, cada um, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está nas igrejas, cada um, meu Pai, que está pela transmissão, que o Senhor possa nos dar uma noite poderosa, uma semana maravilhosa, o melhor ano das nossas vidas até então.
É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém? Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Diga comigo, eu tenho a unção de conquista sobre a minha vida e eu estou entrando na minha terra prometida. Amém? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Pode sentar, por favor. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fala comigo, por favor. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala, a alegria do Senhor é a minha força. A repetição das coisas certas é muito importante. Nos encher da palavra, das coisas certas é fundamental. A palavra de Deus, ela nos ensina como viver a nossa vida. Tanto que muitas vezes a gente fala isso, né? Aqui está o manual da vida. Como é que você quer lidar com as suas finanças? Tem aqui o manual. Como é que você quer cuidar da sua saúde? Tem aqui o manual. Como é que você quer cuidar dos seus filhos? Tem manual, do casamento também. Para tudo nós temos respostas na palavra de Deus. Quando a gente fala com o filho, a gente não fala só uma vez com ele. A gente tem que falar várias vezes. Não é verdade, pessoal? E o Senhor fala também assim com a gente também é assim. A gente tem que ouvir muitas e muitas vezes até o negócio entrar, despertar e a gente começar a trabalhar aquelas mudanças. Então o nosso problema, tanto que quando você fala para o seu filho, né, por que você fez isso de novo? Você não sabia que era errado? Sabia. Então por que você fez? Não sei. Não é assim? Então não dá vontade de falar, então você tem que descobrir por que você está fazendo assim. Então o nosso problema não é a ignorância acerca do que a gente tem ou não que fazer. Mas fala comigo, o meu problema é a inércia. Dificilmente a gente vai ouvir uma palavra, só se talvez chegou uma pessoa que, né, não conhece absolutamente nada, né, chegou com a vida toda bagunçada e está começando tudo agora, mas a maioria das pessoas tem uma base. Então dificilmente a gente vai falar de alguma coisa que a pessoa nunca ouviu na vida. Então o problema não é a ignorância, é a inércia, é a pessoa não colocar em prática aquilo que ela já sabe. Por que muitas pessoas não gostam das suas vidas? Porque ela sempre está esperando por mudanças, sem mudanças internas. Ela quer que o casamento mude, que a economia mude, que o patrão dela mude, que os clientes mudem, mas ela não muda. Então, enquanto nós esperarmos que alguma coisa aconteça, sem que a gente contribua e colabore, não vai acontecer. Aí as coisas não acontecem, obviamente, aí o que acontece? A pessoa se frustra. Ela fica chateada, ela vai desanimando, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E o problema da maioria das pessoas que vivem nessa prisão é porque ou elas estão olhando sempre para o passado, elas ficam presas ao passado, ou elas ficam ansiosas com o futuro. Então ela fica falando de passado, do que fizeram, não fizeram, ela fica pensando, um dia, quem sabe, não sei, tal, e ela não faz nada. Então é fundamental nós vivermos o hoje. Fala, o hoje. Eu tenho que viver o hoje. Porque se eu vivo no passado, nada é renovado. Dá para você mudar o passado? A gente sabe que não. Mas se a gente também fica ansioso com o futuro, a gente não toma postura hoje. A palavra diz, dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então todo dia nós temos um pão, todos os dias nós temos uma graça, todos os dias nós temos uma porção de misericórdia do Senhor para a gente fazer as coisas. Então tudo que nós temos é esse dia e nem é o dia inteiro, olha só, a gente só tem esse momento. A gente tem esse momento, temos esse pão para essa noite.
Então, se nós não tivermos a visão correta sobre as coisas, nós vamos viver uma vida pequena. Então, se uma pessoa ela está abatida, frustrada, todas as áreas da vida dela serão frustradas, porque o que determina aqui fora é como eu estou aqui dentro. Sim ou não, pessoal? Não tem como alguma coisa aqui fora estar melhor se eu aqui dentro estou magoado, chateado, frustrado, infeliz. Obviamente que tudo que eu fizer aqui fora vai ser com esse mesmo espírito. Mas se nós despertamos e temos uma postura corajosa internamente, nós vamos vencendo essas lutas, as maiores lutas das nossas vidas, que são as lutas internas, que a gente já falou. Os maiores gigantes da sua vida não são aquela dívida, aquele processo na justiça, aquela doença. As nossas maiores batalhas acontecem aqui, silenciosamente. Ninguém está vendo nada, mas você está aí tendo suas guerras, suas lutas. As pessoas estão vendo aqui fora, porque está uma dívida enorme, porque o casamento está por um fio, porque o filho está nas drogas, não, porque aquela situação parece que é um gigante. Não, tem maiores ainda aqui dentro. Tem um oceano de situações muitas vezes acontecendo aqui dentro, que estão só se refletindo. Por que eu estou vivendo tantas situações? Porque foi uma vida inteira de decisões erradas. Então nós precisamos acordar para isso. Pessoas, elas ficam aí amarguradas, remoendo as coisas, tristes, com o seu emocional descontrolado, desequilibrado, o que começa a acontecer na vida dela? Afeta na saúde, afeta no sono dela, afeta no apetite, ou seja, tudo que está bagunçado aqui dentro reflete. Você não vê? Às vezes a pessoa começa a dar uma alergia, começa a dar uma série de coisas, a pessoa faz um monte de exames, não acha nada. Aí que o médico fala? É estresse. Então quando está aqui dentro, está em ebulição, vai estourar ferida, vai estourar alergia, vai estourar câncer. Começa a dar uma série de coisas, porque aqui dentro a pessoa está totalmente prejudicada, problemática. Então nós aprendemos com a palavra de Deus que a gente não tem que orar para não viver as situações. Eu não oro para não passar pelos problemas. Eu oro para Deus me dar força para enfrentar os problemas. Então, quantos crentes que vivem infelizes? São pessoas fechadas, rancorosas, têm uma família bagunçada, famílias destruídas, são pessoas endividadas, são pessoas doentes. Infelizmente, muitos vivem assim. Por quê? Porque decidiram adotar um estilo de vida que mantém ela nessa condição. E a gente não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso. O mundo, a gente vê uma insegurança. Insegurança em relação a tudo. A doença, a crise, a coisas que o governo faz, as pessoas estão aí com medo. As pessoas desanimam, vendem as coisas no desespero, fazem qualquer negócio pelo medo. A gente viu isso. Mas o cristão não pode ser assim. Um cristão, ele se parece com Cristo, então ele enfrenta as coisas. Um crente não pode aceitar não ter sonhos. Você não pode aceitar que você não tem sonhos, objetivos. Para que a gente vive então? Para sobreviver, passa um dia, passa o outro, tem uma campanha, termina a campanha, tem um ano, termina um ano, sem sonhos, sem projetos, sem resposta, sem testemunho, sem nada. Essa não é a vida que Deus preparou para nós. Essa não é a vida abundante que Deus tem para você. Então você não pode aceitar não ter sonhos, não ter alegria, não ter satisfação, não ter grandes projetos. Para que Deus deveria te abençoar, como a gente faz no nosso mural aqui? Qual o propósito da sua riqueza? Para que Deus vai me abençoar? Para eu não ter projetos maiores, projetos grandes, para eu continuar tendo uma palavra tão poderosa, vendo tanto ímpio aí prosperando,
e eu falar, que eu acredito que você não fale mais isso, obviamente, mas quantas pessoas que falam, para pagar, se eu tiver para pagar as continhas, tá bom, fala tudo no diminutivo ainda, né? Se eu tiver para pagar as continhas, tá bom. Não, não tá bom não. Não deveria estar bom, pelo menos, porque não é isso que Deus quer. Então nós precisamos de identidade. A identidade, a palavra nos diz que a nossa identidade é a de Cristo. Então, se a nossa identidade é de Cristo, nós temos segurança, nós temos convicção. A gente não tem que ficar preocupado com o que estão falando, porque as pessoas sempre vão falar, a gente vê exatamente isso na palavra. Num determinado momento estavam querendo apedrejar o Davi, em determinado momento estavam lá falando, esses são os despojos de Davi. Num determinado momento estavam chamando Paulo de Deus, e em determinado momento estavam espancando ele. Então, se eu não tiver identidade, segurança em Deus, eu vou ser um perdido. Porque sem segurança em Deus, eu não vou saber desfrutar das coisas. Você já vê aquelas pessoas que não sabem receber presentes? Sim ou não, pessoal? Levanta a mão. Às vezes você... Quem era assim, que não sabia receber presente? Bastante gente. Não sabe receber presente, fica até incomodada quando recebe, não sabe agradecer, fica meio sem jeito. Pode ser uma série de coisas. Pode ser um orgulho, pode ser uma crença de que ela não merece, pode ser muitas coisas. Então, algumas pessoas, elas não sabem receber, algumas pessoas elas não sabem lidar com o dinheiro. Ela pode até falar que o dinheiro não é a coisa mais importante na vida dela, mas quando elas conquistam alguma coisa, elas se sabotam, elas gastam, elas dão, elas se desfazem das coisas, gastam onde não deve. Ou seja, ela está sempre agindo de uma maneira que ela vai atrair problema para a vida dela, como se ela não merecesse aquilo. Então ela vai desfazendo, ela vai sabotando. Então ela julga as pessoas. Então ela não está vencendo. Então ela julga quem está vencendo, ela fala que para o outro foi mais fácil, ela coloca em dúvida a idoneidade da pessoa, a integridade da pessoa, já fala que tem coisa errada. Muitos cresceram acreditando que não era para você. Quantos que já receberam esse tipo de sentença na sua vida? Não sonha com isso não, que isso daí não é para você. Levanta a mão para mim. Bastante gente. Quem que já ouviu frases assim, não, você vai ser sempre empregado dos outros? Levanta a mão. Quem já ouviu a frase que, não, isso não é para nós não? Levanta a mão. Ou seja, não é só para você, é para a nossa família inteira. Se a gente não venceu, você também não vai vencer. E a pessoa cresce assim, sem saber receber, sem saber sonhar, sem saber declarar. Por que muita gente na hora da oração tem uma luta? Até cobreiro indo orar com a pessoa tem uma trava. Ela não consegue abrir a boca, não consegue falar, profetizar. Crenças, pessoal. Crenças. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor se alegra de mim, Ele me dá força. Eu me alegro no Senhor, o Senhor se alegra em mim, eu tenho força que vem dEle, Ele me dá força. Então eu tenho força para sonhar, eu tenho força para declarar. Mas se eu não tenho um relacionamento profundo com o Senhor, eu não vou ter força. Então eu não sei sonhar, não consigo sonhar, eu faço o propósito, mas está aqui, está no papel. O que a gente tem falado? A gente fez o propósito aí 7 semanas, declarando, semeando, profetizando, orando, concordando. E o que a gente vai fazer no domingo? A gente vai ungir os nossos sonhos. Agora sai da teoria, sai da oração e vai para a ação. Eu vou ungir a minha casa, o meu apartamento, vou ungir o carro que eu quero, vou ungir a empresa que eu quero trabalhar, o imóvel que eu quero comprar, que eu quero alugar. Eu vou ungir a minha família, para que essa família esteja unida, esteja junto, buscando a Deus, vou ungir lá meu filho. Ou seja, eu vou para a ação. Mas se eu só estou aqui, eu concordo, eu tomo posse e tal, mas eu não unjo, eu não declaro, eu não abro a boca, eu não profetizo,
eu não falo aquilo que vai atrair bênção para a minha vida. Então como é que eu vou vencer? Como que a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas reflete no nosso relacionamento com Deus. Então se eu não sei, presta atenção nesse ponto. Se eu não sei, se eu não consigo receber as coisas, eu não sei lidar com as pessoas, então eu não vou saber receber as bênçãos de Deus, eu vou achar que eu não mereço, eu vou achar que não é para mim, eu vou achar que é para o outro, e eu não vou me relacionar com Deus, eu vou me manter distante, porque eu não me dou bem com as pessoas, então eu também não vou me dar bem com Deus. Eu não sei receber um presente, eu também não vou saber receber a bênção de Deus. Eu vou viver mais ou menos como a fé de Lázaro. Talvez, se eu for salvo, estou no lucro. Mas eu não preciso viver assim. Eu não preciso aceitar uma vida assim. Uma vida sem projetos, sem sonhos. Então a gente vai contando um monte de mentiras para a gente. A gente vai se justificando, a gente tenta se convencer de tantas coisas, a gente mantém uma distância de Deus. Então parece que quando a gente está buscando, parece que algumas coisas não estão mudando. E quando você começa a se posicionar em Deus, não parece que algumas coisas também começam a piorar? Sim ou não? Parece que piora, né? E piora mesmo. Porque o diabo, ele quer que a nossa vida, a nossa mente, o nosso padrão fique daquele jeitinho, que a gente viva no automático, que a gente não precise fazer muita força, né? Que ele não precisa dar muita atenção para a gente, porque a gente já está no caminho certo para a destruição. A gente acredita que não vai vencer, a gente acredita que não tem jeito mesmo, então assim, eu estou tranquilo. A hora que eu começo a sair, a hora que eu começo a pensar diferente, começo a abrir para a metanoia acontecer, aí ele vem com setas, com coisas, com problemas na família, ou seja, uma série de distrações para a gente voltar e pensar, tá vendo? Fui testemunhar, olha aí, quantas pessoas que já não falaram isso? Quem já testemunhou e falou, eu tive retaliação? Levanta. Olha lá. Aí depois a dúvida não é, a insegurança depois, não vou nem testemunhar de novo, não é verdade? Levanta a mão, quem já pensou? Não é que você fez, você pensou. Então acontece isso. Lá, se eu testemunhar, se eu glorificar o nome de Deus, eu vou atrair problema para a minha vida, então não vou. Aí, ó o padrão errado. Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Você sabe. Mas às vezes no dia a dia, a gente dá muito crédito, muita força para o diabo. Então se eu não curo a minha alma, o meu corpo vai ficar doente. Se eu não curo a minha mente, a minha vida vai continuar doente. Então muitos estão aí fadigados por conta desse estilo de vida ruim. Olha aqui em João 14, 27. A minha paz eu deixo com você, minha perfeita paz vos dou, não como o mundo dá. Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize. Minha perfeita paz lhe acalma em todas as circunstâncias. Fala comigo, por favor. E lhe dá coragem. Coragem e força para cada desafio. Então nós vemos aqui, nós temos tudo que nós precisamos em Jesus. A minha paz eu deixo com vocês. E eu recebo força para me dar coragem e força para cada desafio. Nós temos paz. Olha aqui em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento, fala junto comigo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, pensamento nas coisas do céu, em coisas grandes. Então, o que é que você assiste, por exemplo? Você mantém os seus pensamentos nas coisas do alto? Que tipo de coisa que você assiste? Quais os tipos de declarações que você faz? Qual o tipo de palavra que você usa? Qual o tipo de frase que você usa? Isso mostra que nível que nós estamos vivendo. A gente assiste porcaria, a gente se envolve com coisas baixas, a gente fala de problemas. Então, realmente, a nossa mente está nas coisas do alto ou estão nas coisas terrenas? Muitos dizem que querem uma vida grande, querem um tipo de vida, mas o estilo de vida dela mostra outra coisa, o que a gente acabou de falar.
Por que as pessoas estão tão doentes, desequilibradas mentalmente, desequilibradas financeiramente? Hoje em dia todo mundo está endividado. Desequilibradas no sexo, desequilibrados na pornografia. Por quê? Porque estão se enchendo de uma série de coisas terrenas. Tudo se envolvendo com o hedonismo, os prazeres, as vontades, e se esquecendo do que nos dá força, que é o Senhor. Aqui em 2 Pedro 1,3 diz assim: seu divino poder nos deu, fala comigo, tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade. Ok? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Cristo nos deu tudo o que nós precisamos para a parte física e para a parte espiritual. Mas, se eu não acredito nisso, se eu não acredito que eu recebi tudo o que eu necessito para a minha vida, então, se é tudo que eu necessito para a minha vida, é força emocional, força física, força espiritual, tudo é tudo. Tudo que eu necessito para a vida. Mas se eu não acredito nisso, que eu estou lendo, vai ser perda de tempo. Muitos talvez estão apenas ouvindo aquele ruidinho, tem um microfone aí, falando no seu ouvido. Daqui a pouco você fica em pé. Daqui a pouco você ora um pouquinho, daqui a pouco você declara um pouquinho, daqui a pouco você tem o envelope do dízimo, daqui a pouco você vai embora. E o que ficou? É muito sério, pessoal. Se a gente não presta atenção, a nossa vida vai passando, vai escorrendo pelos nossos dedos e a gente não está nem percebendo. Vira um ruído, vira um culto apenas, mais um culto. E eu não absorvo a palavra, e eu estou aqui distraído, e eu estou pensando no que eu fiz, eu estou pensando daqui a pouco, eu estou pensando não sei o quê, em nada, eu só estou distraído, estou cochilando, e eu estou perdendo a minha vida. É muito sério isso. A gente não pode simplesmente estar aí, está flutuando. Não, a gente tem que estar presente nas coisas. A gente pode até dizer que a gente crê. Não, eu tomo posse, eu creio, eu tenho unção de conquista, eu já estou conquistando a minha terra, já estou entrando. A gente pode crer, dizer que crê. Mas o diabo fica lançando as setas, e eu vou me distraindo, eu vou olhando para as circunstâncias, porque esse é o trabalho do diabo. Se eu não acreditar na palavra, eu vou perder minha vida. É o que eu falei em algum lugar recentemente. Não sei se foi num programa, num culto. O diabo não quer que você levante um ídolo a Baal e você se curve diante dele. Você não precisa se aproximar do diabo, andar com alguma coisa aí de 5 pontas, qualquer coisa assim. Simplesmente, se eu me afastar do Senhor um pouco, é tudo que Ele precisa. Você não precisa levantar nenhum ídolo. Mas a partir do momento que eu só me afasto do Senhor, já é suficiente para a minha vida ser uma derrota. Já é suficiente para eu ir para o inferno. Já é suficiente para eu não ter mais força para lutar, para sonhar, porque eu estou desprotegido. É igual a história quando o Balaque contratou o Balaão. O povo estava firme, estava na fé, estava convicto. O Balaão ia lá, amaldiçoava, tentava amaldiçoar, Deus mandava ele abençoar. Ele falou, desistiu. Aí o Balaão, de forma astuta, como ele viu que amaldiçoar não ia ter jeito, ele deu a ideia. Manda as mulheres, manda as distrações, que eles vão corromper o povo. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento que eles foram se afastando do Senhor, já perderam a bênção, começaram a ter as derrotas dele. Então é só isso que o diabo precisa. Que eu me afaste, eu não preciso me aproximar do diabo, eu só preciso me afastar de Deus. É sutil o negócio. Então, a palavra está falando, com o seu divino poder eu recebi tudo o que eu preciso para a minha vida. Tudo é tudo.
João 10,10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Se o diabo rouba a minha paz, então ele vai roubar a minha alegria. Porque se eu estou sem paz, eu perco a alegria. Se eu estou sem paz e sem alegria, eu não vou ter força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu não tenho paz, eu estou inseguro, eu estou aflito, eu não vou ter felicidade, eu não vou ter contentação, eu não vou ter alegria, eu não vou ter força para lutar. Veja como essas coisas são sutis. Se eu não tenho paz, eu não vou ter força. Se eu não tenho força para lutar, eu não vou ter sonhos. Aí a minha vida não sai do lugar. Porque se eu não tenho sonhos, eu só fico envolvido com os problemas, eu fico envolvido com estresse, eu fico com a minha vida desorganizada, eu fico com a minha vida totalmente desequilibrada. E se eu me entrego a tudo que o diabo pede, todos os problemas que ele me apresenta, eu vou viver uma vida doente. E nós, o justo, ele vive pelo quê, pessoal? O justo viverá pelas circunstâncias, amém? O justo vive pela fé. Mas muitos continuam vivendo pelas circunstâncias. A gente viu agora, Cristo veio para nos dar vida. Então muitos infelizmente estão ainda com uma vida morta, sem sonhos, sem projetos, sem perspectiva. Olha quantos versículos que nós já lemos, e vamos ler vários ainda, para fortalecer realmente, porque a saída da nossa vida está aqui, na palavra. Salmo 43:5, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então por que estou abatido? Por que eu estou abatido? Por que eu estou perturbado dentro? Com a minha alma perturbada? Pode colocar. Aí o que o salmista diz? Espera, confia. Pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Então a gente precisa fazer o quê? Fala, eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso confiar em Deus, espere em Deus. O que muitos fazem? Em vez de ficar esperando em Deus, confiar no Senhor, o que ele faz? Ele já sai contando os problemas dele para todo mundo. Ele fala para os parentes, para os amigos, para todo mundo, e ainda pede, não conta para ninguém. Pede segredo ainda, mas contou para todo mundo. Então, quando eu não sou guiado pela palavra, eu vou ser guiado por outras vozes. Olha aqui que ele fala. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ainda testemunharei, ainda falarei sobre esse problema, ainda vou contar essa vitória, ainda Ele é a minha salvação, a salvação da minha face, o meu Deus. Ainda louvarei, vou dar glórias ao Senhor. Olha só, estava passando por essa situação, Deus me deu essa vitória, eu vou testemunhar, vou ter essa vitória, vou crer. Então a gente precisa pregar para nós mesmos. Salmo 118:24, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Então a gente deve se alegrar só nos dias bons. Amém, pessoal? Esse é o dia. Nós devemos nos alegrar, vamos festejar. Esse é o dia. Então nós nos alegramos todos os dias. Então eu devo ser feliz, eu devo ter uma boa atitude todos os dias. Muitos chega final de semana, chega domingo, já começa a ficar deprimido. Começa segunda-feira daquele jeito, se arrastando, mal-humorado, tendo as piores reações. O mundo faz isso. Porque eu sei que você já venceu tudo isso. Porque olha quantas palavras que a gente já leu. Olha aqui no Salmo 34. Bendirei o Senhor, fala comigo, o tempo todo. Vamos juntos, os meus lábios sempre o louvarão. Pode de uma mesma fonte sair água salgada e doce, pessoal? Não.
Então os meus lábios sempre o louvarão. Então não posso falar, Senhor, eu te amo, eu declaro, eu abençoo, e depois eu estou xingando, ofendendo. Não tem sentido isso. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Então da minha boca só vai sair palavras de bênçãos. Eu não vou mais ficar lançando maldição para a minha vida, maldição na minha empresa, maldição nos colegas de trabalho, xingando as pessoas. Eu vou bendizer a Deus, eu vou glorificar a Deus. Eu estava esperando aquela venda e não deu certo. O que eu vou fazer, pessoal? Bendirei a Deus, vamos lá. Os meus lábios sempre o louvarão. Então você estava lá esperando aquele contrato, aquela venda, não deu certo. O que você vai fazer? Você vai xingar, reclamar? Ou você vai falar, os meus lábios sempre o louvarão? Exatamente. Eu fui demitido, o que eu vou fazer? Os meus lábios sempre o louvarão. Está ficando difícil, pessoal? Em todo tempo eu decido, fala comigo, em todo tempo eu decido dar as respostas certas. Mas é fácil? Ninguém disse que é fácil. Eu recebi uma má notícia? Os meus lábios sempre louvarão. Qual foi a atitude de Davi? Quando a criança lá, um menino dele morreu, se levantou, se lavou, se perfumou e foi adorar a Deus. A palavra diz que Jó em nenhum momento pecou com seus lábios. Ele deu as respostas certas. Como é que nós respondemos aos testes do dia a dia? Dia a dia. Esse é o dia especialmente preparado pelo Senhor. Alegremo-nos e festejemo-nos e regozijemo-nos no Senhor. Como que nós respondemos aos testes do dia a dia? No trânsito, você dá um bom testemunho? Ou você adora aquela buzininha? Você adora ficar acelerando o povo na rua? Como é que você dá um bom testemunho? Olá, quem está na... Cuidado que às vezes você está chegando na igreja, você pode estar com o irmão. Pode estar com o seu irmão aqui na igreja, viu? O seu irmão está olhando você lá no retrovisor e está te vendo assim, vai logo, rapaz, cuidado. Aí depois, rapaz, cuidado, hein? Cuidado. Esses dias, onde que eu estava passando? Estava passando num lugar assim, você é o irmão da bispa? Assim, não, sou o filho. Sério, desse tamanho? Pois é, mas se cuida. Então, a gente não sabe. A qualquer momento a gente é encontrado, aí a gente nem sabe. Então, se está botando o dedo no nariz, está fazendo alguma coisa errada, olha lá, vai na igreja, olha lá, a atitude dele, buzinando, olha lá, olha com adesivo lá da unção de Josué, está indo lá para Taquari, aí vai chegando junto, né? Às vezes aqui, de vez em quando, a gente na Paz de Barros encontra alguém, né? Ou aqui na Taquari, a gente vai cruzando com o irmão, então se tiver com uma má atitude, aí aqui está a paz, santo. Não. Como é que eu passo nesses testes? Lá na sua vizinhança, você é lembrado, reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Lá no seu trabalho, com seus colegas, dá um bom testemunho? Os testes do dia a dia. Ou as pessoas estiverem falando palavrão, falando bobagens, brigando, sendo estúpido com todo mundo. Porque o mundo está louco. O povo está doido por aí. Mas como que é a sua reação? Quem vê você percebe um exemplo de santidade? Não é um exemplo de perfeição, pessoal. É um exemplo de santidade. Então a gente persegue um estilo de vida elevado. Concentre-se nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Um comportamento de um cristão. Não de um crente religioso, mas de um cristão. Então é um estilo de vida de santidade, um estilo de vida de alegria, um estilo de vida de renúncia. Por quê? Para agradar a Deus.
Ah, porque eu sou bonzinho e o outro é bonzinho. Não, é porque eu quero agradar a Deus, só isso. Só tudo isso. Então, por querer agradar a Deus, eu sou um exemplo de santidade, eu sou um exemplo de boas atitudes, eu sou um exemplo de educação. Você não precisa ficar igual um bobo, sorrindo para todo mundo, mas você tem que ser educado, respeitoso. O mundo tem escolhido um estilo de vida autodestrutivo. Você não vê que as pessoas estão se matando nos remédios, se matando na comida, né? Se matando nas drogas, nos prazeres, estão se matando, um estilo de vida autodestrutivo. São escolhas. E nós não podemos ser autossabotadores. Olha aqui que o Senhor diz em Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Dá para mudar alguma coisa? Dá para acrescentar 1 minutinho na minha vida? Não é no meu dia, é na minha vida inteira. Dá para acrescentar 1 hora? Não dá para mudar nada. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se a gente vive ansioso, vive com medo, vive preocupado, o Senhor nos chama de homens de uma pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, como vamos pagar, como vamos resolver isso, como vamos fazer aquilo. Pois os pagãos, é o mundo é que corre atrás dessas coisas. Fala comigo, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus não sabe da sua necessidade? Sabe. Então, ao invés de a gente ficar, o que vamos fazer? Como vamos resolver? Como vamos... Confia no Senhor. Fala comigo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então o problema da nossa vida não está na cidade, não está no país, não está na empresa, está dentro de nós. Está na nossa mentalidade. O problema da nossa vida é uma mente errada. Porque se não muda aqui na mente, não muda aqui fora. Então o Senhor está falando, o Senhor sabe do que você precisa, Ele sabe da sua necessidade. Então faz o seguinte, busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas que você está precisando, vai ser acrescentada. A gente sabe que se a gente ficar dividindo, fazendo muitas coisas, a gente vai distrair, não vai fazer bem feito. E o Senhor sabe disso. Como vocês têm uma dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então concentre em uma só. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Trabalha a sua mente. Muda aqui dentro para mudar aqui fora. Porque se a mente não muda, aqui fora não muda também. Se eu tiver com a mente errada, até se eu estiver lá no rancho, onde minha avó e meu avô moram, eu vou me estressar. E na verdade, depois de uns dias, depois que a gente está nessa correria aqui de São Paulo, se fica ali, começa a estressar mesmo. Tão parado que é o negócio. Mas aí é um estilo de vida diferente, né? Uma rotina diferente. Então, qualquer lugar, então o problema não está no lugar, na empresa, assim, não, porque São Paulo é tudo louco, negócio. Não, dá para você ficar depressivo, impaciente num paraíso. Então não é interno. Então a gente não pode mais aceitar ser pessoas de uma fé pequena. A gente tem que decidir não viver mais assim, preocupado, descontrolado, desesperado. Porque quem vive assim? Fala, os pagãos. A gente está se parecendo com os pagãos, com o mundo, com o ímpio, que vive aí maluco, vive nessa insegurança.
A gente não foi chamado para viver assim. Intolerantes, desequilibrados, mal-humorados. Tem tanto crente aí que parece que está sempre chupando limão, carrancudo. Graças a Deus o nosso povo não é assim, mas tem um monte aí assim. Você vê assim, eu lembro da época da Celso lá, que passava lá, tinha 500 mil igrejas lá na calçada, né? E passava com o povo rancoroso, assim, fechado. Não é para ser assim. Então o Senhor fala, ó, busca em primeiro lugar. Não se preocupa com amanhã, cada dia tem seus problemas. Espera chegar aqui o amanhã vai virar hoje, um dia o amanhã vai virar hoje. Então, não se preocupa com amanhã. Cada dia tem o seu mal, cada dia tem os seus próprios problemas. Então vivo hoje, fala, eu vivo hoje. Eu não vivo ontem. Eu não consigo viver o ontem. Eu não consigo viver o amanhã. Eu tenho hoje para viver. Eu tenho que viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida de boas semeaduras hoje. Então eu tenho que ser o melhor marido, melhor mãe, pai, profissional, cristão, cidadão, hoje. Dar as boas respostas hoje. Eu não vou viver nada diferente daquilo que eu estou vivendo hoje, se eu não plantar diferente. Eu vou viver a mesma coisa. Se eu não gosto do meu presente, eu vou viver isso amanhã, depois, porque amanhã vai virar o hoje, vai virar presente. Então eu não vou viver nada de diferente se eu não mudo essa postura, esse estilo de vida. Que é aquela frase que a gente já falou. Se eu faço o que eu tenho que fazer hoje, eu não tenho que ter medo do meu futuro. Se eu faço tudo o que eu tenho que fazer no dia de hoje, na oportunidade que eu tenho hoje, eu não temo o futuro. Eu sei o que eu estou plantando. Eu sei o que eu vou colher. Porque a palavra fala, enquanto a terra existir, vai ter semeadura e colheita. Então, se eu estou plantando a coisa certa, eu não tenho medo do amanhã. Por que tem um monte de gente com medo do amanhã? Porque sabe que plantou. Por que um monte de gente tem medo de morrer? Porque sabe a vida que está levando. Tem medo da morte, por quê? Porque não tem certeza da salvação. Tem medo do futuro, por quê? Porque não está plantando um bom presente. Olha aqui em 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Olha como Deus é simples, é prático. Então, até quando você vai se entristecer por causa de uma situação? A gente não pode mais ser pessoas presas a coisas velhas. O que o Senhor está falando aqui? Vai ungir coisas novas. Vai ungir projetos novos. Não fica aí parado com a sua vida. Você vai ficar entristecido aí por causa de Saul? Saul que tinha que ficar triste pela vida dele, não você por ele. Então não para a sua vida porque alguém quis parar dela. Fala, eu não posso parar a minha vida porque outra pessoa escolheu parar a dela. Então não faz sentido eu viver angustiado porque o outro não quer mudar. Faz sentido, pessoal? Não, mas muitas vezes a gente faz assim. Então, ó, Samuel, até quando você vai ficar triste por conta de Saul? Eu rejeitei o Samuel. Eu rejeitei ele. Vai ungir outra coisa. Vai ungir um novo tempo. Vai sacrificar o Senhor. Ninguém pode querer mais do que a própria pessoa. Fala, ninguém pode querer mais que a própria pessoa. Então muitas pessoas não vão além porque ela fica preso a situações, ela fica presa a pessoas que não quiseram mudar, a sua postura, não quiseram mudar a sua mentalidade. Então a palavra nos mostra, Deus nos mostra, que a gente não pode diminuir o nosso passo porque alguém não quis tomar as decisões dele. Mas Saul não quis fazer o que ele tinha que fazer, vamos seguir a vida, ora. Vai ungir Davi, vai ungir o novo rei, vai sonhar. Fala, eu vou sonhar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ungir coisas novas,
Eu vou ter projetos novos. Eu vou para um novo tempo. Eu não vou ficar preso a coisas velhas. Fala, eu não vou ficar preso a coisas velhas. Então, se alguém decidiu fazer as piores escolhas, o problema é de quem? É dela. Fala, é pena para ela. É uma pena para a pessoa. A gente tem que aprender a fazer a distinção. É uma pena, vamos orar, tal, mas eu não posso ficar preso a isso. Tenho que aprender a dizer a Deus, não esperar mais a aprovação das pessoas ou o que o outro vai fazer. Não, eu tenho que saber lidar com as coisas. Ô Samuel, vai ungir Davi, eu escolhi ele, leva o novilho, vai sacrificar. Ou seja, prático. Então a gente precisa amadurecer a fé. Amadurecer o nosso caráter e amadurecer no nosso espírito. A gente não pode ter medo da rejeição. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Isso não é fácil. A gente vai ter que confrontar situações, confrontar pessoas, mas é necessário. Simples é, fácil não é, mas é necessário. Aqui em Lucas 13 diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então você tem alguma coisa inútil na sua vida? Olha o que o senhor está falando. Fala, corta fora. O senhor está falando isso. Tem alguma coisa que está te atrasando a vida? Tem te atrapalhado? Corta. Se algo não está fazendo bem a sua vida, corta. Chega de emocionalismo. Esse emocionalismo está roubando a vida das pessoas. Está roubando o sonho das pessoas. E, consequentemente, está roubando os resultados das pessoas. Então, a gente precisa colocar um basta naquilo que não funciona. O que não tem funcionado na sua vida? É a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, as suas amizades, uma covardia, um medo, uma insegurança. Não está funcionando? Então, vamos mudar. Essa fé é pequena, essa fé é covarde, essa fé é imatura ainda. Eu fico olhando para o passado, eu tenho medo do futuro. Não está funcionando, corta. Colocar um basta nisso. A gente precisa colocar um basta naquilo que não está funcionando, saber dizer não para aquilo que não convém mais, que não é bênção para as nossas vidas. A falta de saber dizer não coloca as pessoas em muitos problemas. Quando ela não sabe dizer não às pessoas, quando ela não sabe dizer não a si mesma, mas ela é boa para falar não para Deus, mas ela tem medo de desagradar as pessoas. Então ela fica sempre envolvida com problemas, porque ela não sabe botar os limites. A gente precisa saber botar os limites. Aqui em Romanos 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, fala comigo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Não é alegria quando está com carro novo, não é alegria quando está com a casa nova, isso daí é momentâneo, isso é passageiro. Não é alegria quando está tudo bem, tudo perfeito, é alegria em Deus, é alegria no Espírito Santo. Então, a nossa alegria não está relacionada a um novo relacionamento, ou a um aumento de salário, ela está relacionada a um relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho essa segurança, eu tenho essa alegria no Espírito. Olha só, Provérbios 11, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem quer prosperar? Levanta a mão, por favor. Então seja generoso. Quem quer ser bem tratado? Levanta a mão. Então seja leve, seja educado, alivie a vida dos outros, não pese a vida dos outros. Você pode fazer mais? Faça mais. Você pode ajudar mais?
ajude mais. Você pode aliviar mais, alivie mais. Você pode semear mais coisa boa na vida dos outros, semeie. A gente nunca perde por fazer o certo. Aqui em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Quem vai ser o nosso juiz, pessoal? A paz de Cristo. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz é o nosso juiz. Não está com paz para fazer algo, para começar um relacionamento, para fazer um negócio com alguém, para fazer uma sociedade com alguém, não está em paz, então não siga. Porque a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Um monte de gente vai pela necessidade, vai pelo dinheiro, vai pela vontade e passa por cima da sua consciência. Preste atenção aos sinais do Senhor. A gente precisa viver em paz. Sejam agradecidos, eu preciso ser grato. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Se está batendo igual quando o Davi cortou lá a pontinha do manto de Saul. Tinha um profeta lá, tinha um soldado profeta, falou assim, esse é o sinal aí, ó, que te disseram, que Deus ia colocar o teu inimigo nas suas mãos, para você fazer o que você quiser. Mas ele não, ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Ele falou, não. Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. O Senhor ungiu esse homem um dia. O Senhor escolheu esse homem um dia. Eu vou tocar nele? Cortou lá, opa, coração palpitou, sentiu, opa, não vou para frente, não posso passar daqui. Eu preciso viver em paz. Preciso ser grato. Preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso aprender com os meus erros. Os erros têm que ensinar. Tem gente que é uma desgraça. Ela vive caindo, repetindo os mesmos erros. Ela diz que aprendeu, mas ela volta e faz as mesmas coisas. Então não aprendeu nada. Porque a palavra diz que o arrependimento, que a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Mas a tristeza, que é o que foi Judas, mas a tristeza segundo o Senhor, segundo Deus, traz mudança, traz transformação, arrependimento de verdade. Então você não quer mais passar por aquilo. É a diferença de Judas e de Pedro. O arrependimento, a tristeza, segundo o Pedro, levou ele à morte. Ele não buscou remissão, redenção, ele buscou morte. Pedro buscou mudar. Pedro nunca mais quis passar por aquela situação, e ele nunca mais passou. Então, se eu tenho passado por aflições, por situações, e eu volto e faço, então, eu não posso reclamar dos meus resultados, não. Eu tenho que aceitar e não reclamar. Porque se eu não estou mudando a minha mente, eu não estou mudando o meu caráter, eu não estou mudando a minha postura, eu vou colher os mesmos resultados, não tem jeito. Então se eu for inteligente, se eu for sábio, eu aprendo com os meus erros e mais ainda, eu aprendo com os erros dos outros para eu não fazer. Então o erro não é errar. O erro é permanecer nesse erro. E a gente vai errar bastante na vida, e quanto mais a gente ousar e crer e tomar os passos, dar passos, a gente vai errar. Aquele que nunca erra, que nunca faz nada também, aí está errado. Então a gente vai errar, mas a gente vai aprender. E a gente ganha maturidade aprendendo com esses problemas, com esses erros. Então a gente precisa aprender com os erros e corrigir esses erros. A gente precisa aliviar os outros para nós sermos aliviados também, para a gente crescer como cristão. Então eu planto paz e eu colho paz. Eu descanso no Senhor. Olha aqui em 2 Tessalonicenses. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. Fala comigo, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. Então o Senhor nos dá paz em todo o tempo e em todas as formas. De todas as formas. 1 Coríntios 14. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então Deus nos chamou para uma vida plena. Não uma vida desequilibrada, uma vida que eu fico buscando problemas, não paz.
Então, Deus não está na bagunça, Deus não está na gritaria, Deus não está nos descontroles, nos xingamentos, Deus não está na aflição, nos palavrões, Deus não está em nada disso. Um cristão não vive assim. Olha aí no mundo, e quantos crentes que continuam sendo levados por notícias, por opiniões, por pessoas. A gente tem vindo aí, numa época aí, num tempo, onde a gente viu a fraqueza de muitas pessoas. Toda má notícia a pessoa se desespera. Ela corre para se proteger. O Senhor já disse, quem estiver disposto a perder a sua vida, vai ganhar. A pessoa não quer perder nada, está com medo de tudo. Quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas quem estiver disposto a perder, vai ganhar. Mas o mundo não entende. E um monte de gente que se diz cristã, mas na verdade é só crente, vive perdida. Um monte de gente, um monte de crente com a vida bagunçada, porque não conhece a palavra, conhece a letra, conhece os versículos, mas não conhece a essência, não obedece. Provérbios 16, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Olha só, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, equilíbrio, sabedoria, paz interna. Então, a gente não pode viver como esse mundo, esse mundanismo, essa insegurança, tomando decisões com base nas opiniões, nas emoções, nas notícias. A gente tem que tomar as decisões com base na palavra. Então, pessoal, vamos analisar na nossa vida o que é que tem roubado a alegria do Senhor na nossa força, o que é que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, consequentemente tem roubado a nossa força, tem nos impedido de declarar, de sonhar, de viver essa grande vida. Vamos deixar no passado aquilo que é passado, vamos ungir coisas novas, vamos ir para um outro tempo, um outro padrão, um outro patamar espiritual, vamos aprender com os nossos erros, vamos aprender com os erros dos outros, vamos ser inteligentes, vamos ser sábios, vamos receber essa paz do Senhor, vamos levar paz. São tantas coisas que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Quando a gente tem esse entendimento, a gente para de ficar andando em círculos, para de viver uma vida pequena, frustrada, para de fazer da palavra apenas um barulhinho e se torna a minha vida, a minha mudança, as minhas decisões, o meu caráter transformado, a minha metanoia. É isso que nós precisamos, de decisões. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos, eu vou ler uma passagem para você. Bem-aventurados os internamente calmos, espiritualmente seguros, dignos de respeito. Bem-aventurados esses. São os gentis, os mansos de coração, doces de espírito e autocontrolados. Bem-aventurados, felizes são todos esses, porque eles herdarão a terra. Abençoados, afortunados, felizes e espiritualmente prósperos, naquele estado em que o filho nascido de novo em Deus desfruta de seu favor e salvação. Felizes, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, retidão diante de Deus, porque eles estarão completamente satisfeitos. Bendito, felizes, protegidos pelas promessas de Deus, são os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Abençoados com a presença de Deus, espiritualmente maduros, são os puros de coração, aqueles com integridade, coragem moral e caráter piedoso, pois eles verão a Deus. Felizes, bem-aventurados, os espiritualmente calmos, com alegria de vida a favor de Deus, são os pacíficos e mantenedores da paz, pois eles expressarão seu caráter e serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, consolados pela paz interior e pelo amor de Deus, são aqueles que são perseguidos
por fazerem o que é moralmente correto, pois deles é o reino dos céus, agora e para sempre. Bem-aventurados, moralmente corajosos e espiritualmente vivos, com a alegria da vida, na bondade de Deus, são vocês quando as pessoas te insultarem e te insultam e perseguem, e falsamente dizem todos os tipos de coisas más contra vocês. Alegra-te, e alegra-te muito, porque a tua recompensa no céu é grande, absolutamente inesgotável, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Felizes. Ser bem-aventurado é uma decisão. Ser um bem-aventurado, um abençoado, vem de decisões, pessoal. Vem de obediência. Vem de dar os passos certos. E você é essa pessoa. Você tem que dizer, eu sou essa pessoa, eu sou esse bem-aventurado, eu sou esse feliz. Porque eu creio. Não tem, a palavra já nos deu todas as seguranças, não tem por que viver angustiado, preocupado, nervoso, aflito. Por quê? Porque Deus é a sua garantia. Deus é a sua garantia. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Aprenda a confiar no Senhor. Fala para Ele, eu vou aprender, Senhor, eu vou aprender a confiar no Senhor. Eu vou viver em paz. Eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu não vou mais viver dessa maneira toda bagunçada, angustiado, com medo do amanhã, com medo do futuro. Eu vou confiar no Senhor, eu vou aprender a confiar. Eu não vou viver mais essa vida desequilibrada. Chega desse estresse, chega dessa pressão, dessa amargura. A pessoa mais feliz é aquela que sabe viver o hoje, porque ela confia no Senhor, ela paga o preço certo, ela dá os passos certos, ela planta a semente certa hoje. A pessoa mais feliz é aquela que sabe viver o hoje. Como é que você tem vivido esse hoje? Como que você tem vivido esse dia? A pessoa mais feliz é o que está fazendo certo todos os dias. Ela não é perfeita, mas ela quer agradar o Senhor, ela quer fazer a vontade do Senhor. Creia nisso, Deus está na sua vida, creia nisso, creia nisso. Deus está comigo, Deus está na minha vida. Eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito. Tome essa decisão. Eu não vou mais ficar nessa ansiedade, nessa preocupação. Eu vou quebrar este padrão. E esse padrão, o padrão errado, ele é quebrado de uma só maneira. Ele é quebrado com a palavra. Quando eu creio, quando eu declaro, quando eu profetizo, quando eu sigo, quando eu obedeço, esse padrão errado é quebrado. Então creia na palavra do Senhor. O padrão só pode ser quebrado com a repetição. Repetição da coisa certa. Repetição dos valores, da palavra. Pregue a si mesmo. Por que está triste a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Por que eu estou aflito? Por que eu estou com medo? Confia no Senhor, espera no Senhor, porque ainda louvarei, ainda viverei esse testemunho, verei esses milagres, verei essa resposta. Confia nele e Ele fará. Confia no Senhor, deixa a palavra entrar. Deixa a palavra entrar. O estresse atrapalha a sua saúde. O estresse atrapalha o seu casamento. O estresse atrapalha a sua produtividade. O estresse atrapalha tudo. Não tenha mais essa vida bagunçada, desequilibrada. Tenha hábitos corretos, saudáveis. Começa bem o seu dia. Começa de joelhos, preparando a sua mente, preparando o seu espírito. Foca na palavra, foca nas mudanças, para que essa vida insana, essa vida louca, desequilibrada, correndo para lá e para cá, começa certo. Não pega mais problemas das outras pessoas,
Saiba colocar os limites. Saiba dizer não. Para de pegar, uma coisa é ajudar as pessoas, outra coisa é pegar o problema da pessoa. Não. Quando você começa a se prejudicar, você já está no desequilíbrio. Quando isso começa a te afetar, prejudicar, já saiu do equilíbrio, já não tem mais bênção, não é bênção mais. Você não está mais ajudando, mas aliviando, você está se prejudicando. Então muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida. Isso vai melhorar a sua vida, vai melhorar o seu sono, a sua saúde, os seus resultados. Você vai parar de tomar remédio se você toma. Você vai parar de ficar gastando dinheiro com farmácia. Porque muda o estilo de vida. Saia da TV. Faça uma atividade física. Leia a palavra. Leia livros que vão acrescentar a sua vida. Muda o estilo de vida. Se não muda dentro, não muda fora. Seja alegre. Seja feliz, seja gentil. Pare de andar encurvado, pare de andar como um derrotado. Levante o seu queixo, levante os seus ombros. Tenha uma postura de vencedor. Seja uma pessoa leve, uma pessoa bem-humorada. Deus quer nos abençoar, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar a resposta certa diante das situações. Como é que nós temos declarado? O que tem saído da nossa boca? Quais as respostas aos testes do nosso dia a dia? Às vezes a pessoa já, nos primeiros minutos, já que ela sai de carro, que ela está na rua, ela já começa a maltratar as pessoas, ser desequilibrada. É um gatilho, assim, é uma bomba. Tudo enfurece, tudo a pessoa estoura, tudo ela briga, tudo ela fala, ela xinga, ela amaldiçoa. Está errado. Nós temos alegria no Espírito. Tem gente que joga fora assim o fruto do Espírito assim em 2 segundos. Não valoriza o relacionamento com Deus, não tem peso. Meu Deus, olha, desagradei o Senhor, meu Deus, me perdoa. Não, tanto faz, tanto fez. É frio, é morto já, tem uma vida morta, porque tem uma fé morta. É um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé. Vive preocupado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu preciso de Deus. Se Deus não for a minha vida, eu não tenho vida. Se Deus não for a minha vida, eu não tenho vida. Esse é o ponto. Às vezes a gente acha, essa área da minha vida não está bem. Não, se a minha vida espiritual que não está bem, então está tudo muito mal. Porque na vida nós teremos aflições, nós teremos lutas e batalhas, mas se eu estiver na posição de justo, o Senhor me livra. Então meu problema não é o problema, o meu problema é a minha mentalidade, o meu problema é a minha fé. O meu problema não é o problema. O meu problema são as respostas que eu dou aos problemas. Então não aceita mais isso. Não aceita mais esse estilo de vida todo perdido, todo bagunçado. Uma vida aflita, uma vida angustiante, uma vida pesada. Por quê? Escolhas erradas. Dê os passos de fé agora. Dê os passos de fé. Coloca a mão na sua cabeça. Vamos orar, vamos expulsar todo peso, toda opressão, todo padrão diabólico, tudo aquilo que tem amarrado, impedido a sua vida de crescer, de prosperar, de avançar. Eu peço que você, neste momento que você declare agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito do inferno, Senhor, todo padrão familiar, tudo aquilo que vem de gerações, vem desde os avós, dos pais, todo o espírito de fracasso, de imoralidade, de descontrole, de problemas emocionais, problemas mentais, problemas físicos, problemas financeiros, nós repreendemos agora em nome de Jesus toda seta diabólica, todo peso, toda trava maligna, todo bloqueio que impede dessa pessoa explodir, avançar, expandir a mente. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pega todo o seu mal agora, espírito do inferno. Você tem amarrando a vida dessa pessoa, você tem amarrado os negócios dessa pessoa.
você tem amarrado a vida sentimental, a saúde, os sonhos dessa pessoa. Ela não sonha, ela não declara, ela não projeta, ela não olha para frente, ela não cresce, ela não avança, ela está no mesmo lugar. Nós repreendemos agora todo peso, toda bola de chumbo, toda maldição que vem lutando, vem amarrando a vida dela. Nós repreendemos agora, pega todo o seu mal, espírito do inferno, você que tem lutado há anos, há décadas até, para amarrar a vida dela, todo bloqueio que não deixa ela romper, que não deixa ela avançar, nós repreendemos agora, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, pega com toda a sua força e sai, em nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha boca. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha língua. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu abençoo a sua vida. Senhor, eu abençoo a minha vida, Senhor. Eu abençoo a minha boca. Eu abençoo, meu Pai, para que da minha boca só saia palavras de vitória, palavras poderosas, meu Pai. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo os meus negócios. Eu abençoo a minha mão, as minhas mãos. Eu abençoo os meus pés. Eu abençoo, meu Pai, a obra das minhas mãos. Eu declaro vida, eu declaro prosperidade, eu declaro, Senhor, que onde eu tocar, que ali haverá bênção, ali haverá fluidez. Aonde eu tocar, meu Pai, haverá fluidez. Eu abençoo, meu Pai, as obras das minhas mãos. Eu abençoo a minha família, Senhor, abençoo os meus negócios. Eu abençoo a minha mente, Senhor, que eu tenha um padrão correto, que eu tenha a mente correta, que eu tenha as palavras corretas, que eu passe nos testes da fé, dos testes, meu Pai, dos gatilhos emocionais, dos testes, meu Pai, das circunstâncias, que eu passe em cada um desses testes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de graça, eu preciso dar boas respostas, meu Pai, eu preciso ter alegria, eu preciso ter paz, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter maturidade, eu preciso ter domínio próprio. Senhor, me ajuda. Peça ajuda ao Senhor. A Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Fala, você não tem paciência, peça ajuda. Você não tem domínio próprio, peça ajuda. Você tem medo, peça ajuda ao Senhor. O Senhor nos deu o espírito de coragem, o espírito de amor, o espírito de equilíbrio. Então está aí dentro de você. Você tem um espírito corajoso, você sabe dizer não, você sabe dizer sim, sim, e sabe dizer não. Você sabe botar o limite, você sabe se controlar. Você sabe declarar a coisa certa. O Espírito está aí dentro. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Você pode amar, você pode perdoar, você pode viver bem o seu hoje, você pode viver bem esse dia, você pode dar os passos certos. Você não precisa ter medo do amanhã, porque você sabe que você está plantando a coisa certa hoje. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu saio daqui, Senhor, com isso mudado, Senhor. Eu já ouvi palavras assim 500 mil vezes, Senhor, mas é na repetição da coisa certa que a palavra vai entrar. Um padrão ruim só pode ser quebrado com a palavra de Deus. Então, bate nisso, bate na palavra, bate nas declarações, bate na coisa certa, medita na coisa certa, concentre-se nas coisas do alto. Quebra esse padrão em nome de Jesus. Eu vou bater, Senhor, eu vou bater a palavra. A palavra diz que é um martelo. A palavra do Senhor é como um martelo que despedaça toda rocha, toda cabeça dura, toda teimosia, todo orgulho. A palavra bate, ela quebra, mas ela precisa bater, ela precisa ser batida, exercitada, declarada, até que ele entrar. Qual é a dificuldade que você tem? Qual a área da sua vida? Qual o ponto da sua personalidade que você ainda tem essa dificuldade? Bate com a palavra, a força, o domínio próprio, o sim, sim, o não, não. O poder que nós recebemos está na palavra. Creia nisso em nome de Jesus.
Deus Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor, um povo abençoado, um povo forte, um povo próspero, um povo cheio de fé do Espírito Santo, um povo poderoso, um povo valente, Senhor, um povo que agarra as oportunidades, que vive bem o dia, que faz o que é preciso, que busca no Senhor, que busca as respostas do Senhor. Eu declaro, meu Deus, um povo abençoado, eu declaro um povo cheio do Espírito Santo, preenchido do Espírito Santo, vitorioso, abençoado, abençoador, feliz, alegre, meu Pai, leve. Eu declaro, meu Deus, um povo cheio de testemunhos para contar, um povo cheio de vitórias, meu Pai, ainda o louvarei, porque o Senhor é o meu Deus, ainda o louvarei, ainda vou contar esse testemunho, ainda vou declarar, meu Pai, vou viver essas grandes mudanças na minha vida. Então eu declaro, Senhor, um povo vitorioso, um povo próspero, abençoado, equilibrado, Senhor, cheio do Espírito Santo, com domínio próprio. Eu declaro as bênçãos na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui, cada um que está na igreja virtual. Eu abençoo, meu Pai, que onde tiver alguém ouvindo a sua palavra, que haja mudanças, meu Pai, que a sua palavra penetre nos corações e que a mudança, meu Pai, se estabeleça lá, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, obrigado por essa palavra, por essa noite, pelas definições na nossa vida, obrigado pelas mudanças, meu Pai, que eu creio, eu tenho certeza, Senhor, que cada um aqui sai com decisões diferentes na sua vida para vencer, para conquistar essa grande vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.